gente vai conversar com Mayra Pinheiro, secretária de Gestão e Trabalho da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, a quem eu dou meu bom dia e agradeço desde já a disponibilidade. Bom dia, secretária. Bom dia, Carla. Prazer enorme estar falando com vocês e com todos os ouvintes. Muito grata por sua participação. Secretária, a senhora já passou pela CPI da Covid, né? Foi ouvida lá. Nesse momento, quem está sendo ouvida é Regina Célia Oliveira, fiscal da compra da Covaxin, que está sendo, através da denúncia que foi feita pelos irmãos Miranda, de supostas irregularidades na compra do imunizante. O que a senhora, como integrante do Ministério da Saúde, teria a falar sobre esse assunto? Carla, a gente tem muita tranquilidade aqui na condução dos processos do Ministério da Saúde. Eu acho que a população pôde comprovar ao longo da semana, com a documentação que foi colocada à disposição do Brasil pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, que sequer houve a compra conforme foi descrito pelo deputado Luiz. Então, nós estamos tranquilos. Eu acredito que a CPI ela não está cumprindo o seu papel, que é apurar, né, as competências do Ministério da Saúde, dos governos estaduais e municipais na utilização dos recursos que foram entregues pelo governo federal, mas não há da nossa parte preocupação que sejam encontrados aqui compras ilícitas que tenham passado pela autorização dos ministros ou mesmo ao conhecimento do presidente Bolsonaro. Mas quando é feito o empenho, aquele dinheiro fica retido e destinado àquela compra, né? Até que se cancele todo o processo, ele não pode ser utilizado de forma alguma. Exato. Então, mas o que foi comprovado na sequência de documentos que já foi apresentado, inclusive, à CPI, é que não houve a utilização de nenhum recurso para compra de vacinas, cuja suposta utilização de fraude ou de recursos ilícitos é a mais, é $1, na negociação de pessoas que supostamente estariam dentro do Ministério, não houve por parte do Ministério a dispensação desse recurso público. Isso já foi comprovado. Agora, se houve de fato o envolvimento de colaboradores do Ministério, cargos comissionados, um deles já foi até afastado para que as investigações pudessem prosseguir, nós também queremos a apuração e a punição dos responsáveis. Existem pessoas dentro da administração que trabalham à exaustão aqui para atender os brasileiros durante a Covid, e caso hajam, de fato, a comprovação de pessoas supostamente envolvidas em escândalos, a gente quer que sejam apurados, que essas pessoas sejam punidas, julgadas, e se provado que cometeram algum ilícito, que elas sejam condenadas. Isso é o que todo brasileiro quer e o que as pessoas de bem que estão hoje dentro da administração pública também querem. Doutora Mayra, muito bom dia. Agora, algo que chama a atenção nesse processo de negociação da Covaxin é a velocidade com a qual ele foi tocado, diferentemente do que ocorreu com outras vacinas. No caso de outros imunizantes, esse processo de negociação, no caso, por exemplo, da Pfizer, como a gente sabe, né, que virou já até motivo de piada essa história da Pfizer, foi um processo muito longo em que foram necessárias aí muitas insistências por parte do fabricante para conseguir vender esse imunizante para o Brasil. Vários e vários e-mails que não foram respondidos ou que foram respondidos depois de muito tempo, o que levou uma demora muito grande na aquisição desse imunizante. No caso da Covaxin, esse processo do momento do início da negociação até o empenho desse valor foi muito mais rápido. Por que esse interesse na Covaxin? A gente tem que diferenciar primeiro os dois processos. Quando a gente se refere à vacina da Pfizer, a gente está falando em condições de contrato completamente diferentes, de vacinas que passaram em momentos diferentes pela avaliação da Anvisa. Então, no caso da vacina Pfizer, o que foi proposto foi um contrato leonino em que o Ministério da Saúde ele tinha que arcar com pagamento antecipado, com todos os riscos de possíveis efeitos colaterais e adversos, e ele não tinha um calendário que comprovasse a entrega do que seria pactuado em contrato. Então, nós trabalhamos com recursos públicos e a gente não pode assumir isso enquanto gestor. Tanto que foi necessário que o Congresso aprovasse uma medida provisória para que pudessem prosseguir as negociações com a Pfizer. A Covaxin, a gente já não teve essa questão relacionada à Anvisa. Isso torna o contrato mais rápido, a aprovação dele. Então, são modalidades de contrato e vacinas que passaram pela fase emergencial de aprovação pela Anvisa completamente diferente. Agora,
Se houve ou não pessoas dentro do Ministério da Saúde que possam ter funcionado como atravessadores, que possam ter praticado algum tipo de corrupção na negociação, eu também quero que isso seja apurado e que os responsáveis sejam punidos. Secretária, hoje saiu um levantamento feito por uma procuradora do Ministério Público de Contas de que dinheiro do SUS, que deveria ter sido utilizado para a pandemia, foi desviado para gastos militares. O levantamento foi feito pela procuradora Hélida Graziane Pinto. A senhora já tem conhecimento desse desvio, desse levantamento? Não li nada sobre isso. Não tenho como comentar para você porque não tive acesso a essa reportagem. De que forma é feito o controle desses gastos, né, e do dinheiro que é enviado para estados, para municípios e que foi enviado durante esse período de pandemia? Quem faz o controle dos recursos enviados são os órgãos de controle. A gente tem, a nível federal, o Tribunal de Contas da União, CGU, a gente tem dentro dos estados a atuação do Ministério Público e a gente tem os tribunais de contas. Então, a gente tem diversos órgãos de controle que deveriam fiscalizar a execução desses recursos. Hoje, o que a gente percebe, o estado do Ceará é citado como, dentro do Brasil, um dos estados que mais tem suspeita de corrupção relacionadas aos recursos enviados pelo governo federal para utilização com a Covid, seja para compra de equipamentos, seja para abertura de novos leitos, compra de equipamentos de proteção individual. Então, cabe aos órgãos de controle, cabe ao Ministério Público a investigação da utilização desses recursos, porque a população não pode ser privada de socorro quando os recursos são usados indevidamente ou desviados para outras finalidades. E a senhora, como integrante do Ministério da Saúde, sendo cearense, né, representando o nosso estado, está de olho nessa questão? Já percebeu algum tipo de movimentação irregular que tenha sido confirmada aqui no estado do Ceará? Não, eu escuto o que vocês da imprensa têm divulgado e como cidadã me entristeço, não só com o estado do Ceará, mas, por exemplo, o Consórcio Nordeste, que juntou todos os estados do Nordeste. Existe uma suspeição anunciada pela imprensa de que desvios foram feitos, de que equipamentos foram comprados sob superfaturamento e a gente espera que a CPI também investigue isso. O povo brasileiro quer passar limpo os recursos que foram enviados para a Covid. Foram milhões. A gente de recursos extraordinários em 2020, 2021, repassou para os estados em socorro à Covid orçamentos semelhantes aos orçamentos ordinários da saúde. Então, o povo quer a comprovação que não faltou socorro porque houve má utilização desses recursos. Eu, como brasileira, e acredito que vocês e toda a população brasileira quer que isso valha e que seja apurado. Doutora Mayra, o Ministério da Saúde, ele acompanha também as empresas que entram nesse bolo, se aproveitam do momento para tentar conseguir dinheiro ou conseguir ganhar algum recurso nessas disputas, principalmente no começo da pandemia, quando aconteceu, por exemplo, aqui em Fortaleza aconteceu um caso que foi até utilizado aí como manchete aí, né, falando sobre a compra daqueles respiradores que nunca teriam sido recebidos, mas que agora a empresa precisou realmente devolver o valor desses respiradores, né? Já foi recebido uma parte do valor, agora a empresa está tendo que devolver outra parte desse valor desses respiradores que nunca chegaram. O Ministério da Saúde também, de alguma forma, pode fiscalizar e acompanhar, ou pelo menos impedir, né, impedir ou orientar prefeituras e estados sobre quais empresas podem ou devem participar desses processos licitatórios? Não, o nosso papel é fazer a entrega do recurso para cada estado de acordo com a situação da doença, o número de mortos, a necessidade de equipamentos necessários para a ampliação dos novos leitos de UTI, dos leitos de cuidados intermediários. Esse papel fiscalizador, ele pertence aos órgãos de controle federais, estaduais e municipais. Então, hoje o que a gente assiste são esses órgãos de controle a partir de denúncias de cidadãos brasileiros investigando e chegando à forte suspeição de que houve sim má utilização dos recursos públicos, seja na abertura dos hospitais de campanha superfaturados, seja na compra de ventiladores, e a gente escuta no Ceará, inclusive a criação de empresas de fachadas ligadas até à indústria da maconha para a compra de respiradores. Então, empresas com finalidades completamente diferentes daquelas do recurso que deve ser utilizado ou do material que deve ser adquirido.
Então, nós escutamos isso através das denúncias, mas não é o Ministério da Saúde que faz o controle e a fiscalização da aplicação, da utilização desses recursos. Doutora Mayra, uma dúvida. Tanto a senhora quanto o senador Eduardo Girão falam muito dessa empresa supostamente ligada à indústria da maconha. Que empresa seria essa e qual ligação, que tipo de trabalho relacionado à maconha essa suposta empresa, não essa empresa que teria fornecido esse equipamento, faria parte? Eu confesso a você que li pouco sobre o assunto, mas acompanho o trabalho do senador Eduardo Girão na CPI, citando que ele fez uma investigação detalhada e que essa empresa estaria relacionada à importação e exportação de derivados da maconha, no caso canabidiol. E a gente viu durante a pandemia essa empresa ser utilizada pelo estado do Ceará para compra de respiradores, ou seja, não existe absolutamente nenhuma relação entre uma empresa que é utilizada para um fim e que passa durante a pandemia a ser utilizada para compra de equipamentos de socorro à população. Mas foi comprado então, o respirador a essa empresa ou foi como na Covaxin, só foi empenhado o dinheiro? Não, essa empresa comprou ventiladores, segundo o senador Eduardo Girão, isso foi denunciado já. Então foi feito por essa empresa a compra. Ela utilizou a razão social dela, o CNPJ dela, para fazer a compra de respiradores para o Estado. É só porque eu perguntei em relação a essa questão da indústria da maconha, porque se utiliza esse nome, essa expressão, acredito que até realmente para causar na população uma sensação de que negócios ilícitos, né, ou empresas relacionadas a negócios ilícitos estariam envolvidas aí nesse esquema. Mas é importante a gente falar, né, que o canabidiol e remédios à base de maconha são utilizados no mundo inteiro da mesma forma que remédios, por exemplo, à base de ópio, são utilizados também. Ninguém trata aí uma fábrica de morfina, por exemplo, como algo da indústria do ópio, né? Mas é só porque realmente se utiliza bastante essa expressão, né? Empresa ligada à indústria da maconha. Então é importante a gente entender o que seria essa ligação com a indústria da maconha que é tão falado. Mas, doutora Mayra... Eu só queria fazer uma ressalva sim, claro. à sua colocação. Claro. A gente não tem nos produtos derivados da maconha um medicamento. Eles são vendidos como produtos e a liberação da Anvisa é produto. E o uso deles é extremamente restrito. Só existe hoje indicação para esses produtos para um único tipo de tratamento, que são as convulsões refratárias na criança. Então, assim, qualquer outro uso que a gente fale dos derivados da maconha, canabidiol, isso não tem nenhuma comprovação científica. E é importante a gente falar nisso, porque nós estamos no contexto de uma pandemia em que um tratamento utilizado para evitar o agravamento da doença, as internações e o óbito, que são os antimaláricos, a colchicina, a ivermectina, vem sofrendo uma verdadeira perseguição, não só o tratamento, mas os médicos que o prescrevem. E aí a gente não pode relativizar quando a gente fala na maconha, que maconha é usada, os derivados dela no mundo inteiro para tratar diversas doenças, porque senão a gente vai estar dando uma informação errada para a sociedade. Só existe uma indicação precisa para o uso do canabidiol, que é a convulsão refratária. O restante tudo aí é prática indevida, se for prescrita por médico é antiética e possível de punição. Falando em médicos, doutora, recentemente a senhora recebeu uma homenagem do Sindicato dos Médicos, que foi inclusive contestada por parte da categoria. Como é que a senhora se posiciona diante dessa questão? Essa parte da categoria que você cita aí é um grupo muito pequeno de médicos cearenses que se abrigam no entorno de um movimento, é um coletivo, e que são pessoas que seguem uma ideologia contrária ao atual governo. Então, é a mesma coisa que a gente escuta hoje de entidades médicas brasileiras que se manifestam contra as orientações do Ministério da Saúde, dizendo que representam os médicos brasileiros, que são mais de 500 mil, e essa entidade é composta por 4 mil filiados. Então, a gente está falando aqui de protestos de um coletivo ideologicamente militante que faz oposição a qualquer médico que esteja vinculado ao atual governo, ao Ministério da Saúde. Eles não representam o coletivo dos mais de 15 mil médicos cearenses. Eu recebi apoio em rede social, recebi dezenas de manifestações de parabéns, de respeito ao meu trabalho. Então, citar grupos muito pequenos, como se eles representassem parcelas importantes
de uma categoria ou da sociedade, eu acho que é indevido. Secretária, por falar em rede social, nesse domingo a senhora colocou na sua rede social uma enquete entre os seus seguidores para eles escolherem entre a senhora e o atual senador Tasso Gereissati do PSDB, numa possível candidatura ao Senado em 2022. A senhora realmente pensa em novamente concorrer? No momento, não. Essa enquete, ela veio não da minha página, eu apenas reproduzi uma enquete que foi feita por um grupo de direita que se manifestou nas redes sociais na sexta-feira, e a gente colocou apenas como uma forma de saber a opinião da sociedade, mas no momento eu sigo o meu trabalho técnico no Ministério da Saúde, pode ser que saia candidata, mas nesse momento isso não está na minha pauta. A minha prioridade agora é terminar as ações da minha secretaria voltadas à Covid, ao socorro da população brasileira e poder mostrar o meu trabalho para o Brasil inteiro. Doutora Mayra, quando nos meus tempos de reportagem de externo, tive a oportunidade várias vezes de estar com a senhora me recebendo lá no sindicato, sempre muito atenciosa, muito delicada com todos nós da imprensa. Gostaria de saber como a senhora, fazendo parte do governo Bolsonaro, se sente diante muitas vezes de certas declarações que ele faz, do tratamento que ele dispensa muitas vezes à imprensa, da forma como ele trata alguns jornalistas que o buscam para fazer algumas perguntas, nas raras aparições, nas raras oportunidades que ele permite que alguém faça alguma pergunta para ele. Eu gostaria de saber como é que a senhora se sente diante de certos pronunciamentos, de certas falas também do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro em relação à pandemia, falas bastante polêmicas, muitas vezes gerando na população um sentimento de dúvida em relação às verdadeiras e às corretas recomendações, como uso de máscara, distanciamento social, né? Várias vezes ele colocou essas verdades absolutas em xeque, né? Causando dúvida na cabeça da população. Então a senhora, como uma técnica, uma médica, né? Alguém que sempre tratou as pessoas com tanta cordialidade, gostaria de saber como é que a senhora se sente fazendo parte de um governo que tem um tratamento diferente com a imprensa e com a população. Tiago, Alexandre ou Tiago? Alexandre, primeiro agradeço a você o reconhecimento ao meu trabalho. Assim, eu creio que o presidente Bolsonaro, ele tem a forma dele, política, de se relacionar. Eu não posso responder por isso, eu respondo pelas minhas atividades na minha secretaria e pelos meus atos. Mas acho que ele é um presidente arrojado e acho que existe uma oposição sistemática, não de toda a imprensa, mas de boa parte da imprensa, ao que o presidente representa. Ele é um presidente que foi eleito legitimamente pela maioria da população brasileira, que queria um caminho do conservadorismo, que se julga de direita, que é contra o aborto, que é contra as drogas, que quer ter liberdade para ter uma arma e se defender. Então, o presidente representa uma série de ideias que muitos brasileiros que votaram nele querem um presidente que represente essas ideias. Então, ele é muito agredido, ele é muito questionado, existe uma oposição sistemática e eu acho que é difícil você lidar com isso sem que, em algumas situações, você tenha que responder de uma forma que pode parecer grosseira, porque você é irritado o tempo inteiro. Eu assisto às aparições públicas do presidente e acredito que qualquer um de nós, nas situações que ele tem que enfrentar de forma sistemática e rotineira, teria comportamento semelhante. Eu espero que eu não precise passar por isso, até porque o meu trabalho é de bastidor, eu sou uma secretária que faz seu trabalho e entrega à sociedade. Mas não cabe a mim comentar o comportamento do presidente Bolsonaro, cabe a mim prestar contas do meu trabalho à frente da CGES. E nós agradecemos a sua disponibilidade de tempo, doutora Mayra Pinheiro, muito grata por sua participação aqui no Pan News em Revista, primeira edição. Satisfação. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia para vocês. Bom dia, bom trabalho. São 10h34.